Antes mesmo de um gênio bilionário inventar a sua armadura, em um martelo de um deus cair no deserto, nasciam os dois primeiros grandes super-heróis da Terra. Um transcenderia as fronteiras da honestidade e da integridade, enquanto a outra explodiria os limites da escala de poder. Enquanto isso, uma agente habilidosa trilhava seu caminho para poder fundar a maior organização de espionagem que a Terra já viu. E enquanto tudo isso acontece, nós vamos seguindo a trilha de poder deixada por um certo cubo cósmico. Sejam bem-vindos ao Marvel para Iniciantes, o novo quadro do Cofre Nerd, onde eu, Giovanni Zola, serei seu anfitrião, serei seu guia nessa grande aventura que vamos mergulhar no universo cinematográfico Marvel, desvendando todas as referências, conexões, personagens e tramas envolvidas nessa história que foi contada ao longo de mais de 10 anos. O universo cinematográfico realmente começou com o lançamento de Homem de Ferro em 2008. Então, lá em 2008 foi quando começou o primeiro filme com Robert Downey Jr. como Tony Stark. Era uma aposta assim bem incerta. O filme tinha tudo para não dar certo. Era com um personagem que ninguém conhecia, mas o Jon Favreau, exatamente, o ator que faz o Happy, o segurança do Tony Stark, junto com o Robert Downey Jr. e o Kevin Feige, entraram nessa enrascada e mergulharam de cabeça e conseguiram fazer um dos filmes mais importantes para a cultura pop, que daria início a um primeiro universo compartilhado de filmes de super-heróis que nós vamos ver nos cinemas, e o mais complexo com certeza. Porém, esse novo quadro nós vamos analisar a perspectiva da história, nós vamos analisar a linha cronológica da Marvel. Então nós vamos começar do passado, exatamente de onde estamos falando, do passado, como vocês podem ver aqui. O Cofre Nerd agora está bem chique, estamos fazendo aí uma apresentação, tá? E nesse passado nós temos 3 produções, 2 filmes e uma série. Ele começa lá na Segunda Guerra Mundial com Capitão América, o primeiro Vingador, onde o Dr. Erskine e a RCE, Reserva Científica e Estratégica dos Estados Unidos, estavam em busca de alguém para se voluntariar para um experimento que o tornaria o primeiro super soldado do planeta Terra e ajudaria a derrotar a maligna Hydra, organização científica nazista comandada pelo cruel Caveira Vermelha. Essa busca nos leva a ele, o jovem franzino do Brooklyn, Steve Rogers. Steve era um garoto muito fraquinho, tinha asma, tinha tudo. Steve mal podia andar e já seria acometido por uma doença. Só que isso não o impedia de ter vontade de se voluntariar para se tornar um soldado, tá? O interessante é marcar que a bravura e persistência do Steve já existiam antes dele receber o soro do super soldado, como vocês podem ver aqui. Antes de receber o soro do super soldado, que amplificaria toda a bondade já existente, a bondade já latente. O Steve, ele via pessoas, soldados morrendo na guerra, lutando contra a força nazista. E ele pensava que ele não deveria fazer menos que isso. Ele não deveria fazer menos que aquelas pessoas. Ele tinha que fazer a parte dele. Só que ninguém deixava, ele era sempre reprovado, porque ele era um garoto fraquinho, franzino, reprovado várias vezes. Ele fraudava testes, ele dava identidades falsas para ele poder ficar fazendo a seleção para ser escolhido para o exército. Enquanto isso, seu melhor amigo Buck Barnes estava lá servindo no batalhão 107. Ele iria para a Europa para lutar contra as forças inimigas, enquanto Steve ficaria
ali nos Estados Unidos. Porém, o Dr. Erskine o escolhe por essas habilidades, não por ele ser um bom soldado, mas porque ele é uma boa pessoa, um bom homem. Como vocês podem ter assistido, aposto que já assistiram comigo já na nossa maratona, Steve tinha as qualidades necessárias, não um bom tático, não uma pessoa fria para matar, não um soldado que manejasse muitas armas. Ele deveria ser um bom homem. E além de toda essa bondade que iria aflorar, ele ganharia também super força, super agilidade sobre-humanas, viraria realmente um super soldado, um sistema imunológico perfeito, e assim nasce o primeiro herói da Terra. Cara, foi tão nostálgico voltar a esse primórdio da saga do infinito, ao primórdio da história, sabe? Mesmo que ele não tenha sido o primeiro filme, porque Capitão América, o Primeiro Vingador, foi lançado em 2011, né? 3 anos depois de Homem de Ferro 1, mas é o primeiro filme a ser mostrado na linha cronológica, então é muito, muito bonito, sabe? A gente mal sabia que, por exemplo, estávamos na presença de uma joia do infinito, mal sabíamos que o Tesseract seria tão importante assim. O Tesseract é a verdadeira joia, né? E aí, na aparição oficial, sendo a ambição do Caveira Vermelha, uma fonte de energia ilimitada para suas armas e bombas que devastariam o planeta todo, né? A Hydra, ela se desvincula da Alemanha nazista, se desvincula de Adolf Hitler para seguir os seus próprios passos também, principalmente porque o Caveira Vermelha também é um super soldado, ele foi submetido aos experimentos igual ao Steve Rogers, mas ao invés de aflorar a bondade que ele não tinha, aflorou tudo que é ruim, e ele ganha esse aspecto aí como uma Caveira Vermelha, mostrando tudo que é de ruim no seu interior para o exterior. E também nós temos várias menções a coisas interessantes ao futuro, ou pelo menos naquela época o passado do universo Marvel, que é Odin. Sabíamos que Odin tinha deixado o Tesseract na Terra, né, guardado, não sei porque ele achou que estaria em segurança aqui, mais em segurança do que seu próprio cofre, mas o começo do filme é o Caveira Vermelha encontrando o Tesseract na Noruega, onde com certeza a última aparição de Odin ele deixou lá. E também nós temos outras citações muito legais, que é, por exemplo, do Vibranium, um metal que é feito o escudo do Capitão América, que mais pra frente nós descobriríamos que vem de Wakanda, que vem do Pantera Negra, e abriria um leque completamente enorme para personagens e para histórias, né? 2 personagens que valem a pena ser destacados são o Dr. Armin Zola, que ele acaba sendo preso no final do filme pela Hydra, né? A batalha contra a Hydra dá certo, o Capitão América consegue derrotar o Caveira Vermelha, mas os personagens eles ficam meio espalhados, assim. O Dr. Zola, por exemplo, meu parente, né? Ele fica preso pela RCE, que mais tarde viria a ser uma organização que nós conhecemos bem, certo? Ele fica em posse aí porque a RCE estava recrutando cientistas alemães para poder ajudar a desvendar tudo que eles capturaram da Hydra, né? E o Dr. Zola fica aí com o seu conhecimento todo da Hydra. Restou uma cabeça, não é? Digamos assim, dá para ver aqui nosso querido Dr. Zola. Restou uma cabeça da Hydra, porque vocês sabem que a Hydra, o lema deles é corte uma cabeça, 2 nascem no lugar. Após o fim do Caveira Vermelha, a Hydra é dada como derrotada, mas restou uma cabeça que a gente saiba. E também Bucky Barnes, por outro lado, o melhor amigo do Capitão América e sua única família, morre caindo em uma missão, caindo de um penhasco num trem, certo? E aí a gente não tem notícias do Bucky, ele é dado como morto e Steve fica completamente abalado porque ele era sim a sua única família, o seu melhor amigo que estava junto com ele no Comando Selvagem, junto de vários outros personagens incríveis, um Dan demais, interpretado pelo Neil McDonough, também faz o Damien Dark em Arrow.
e gosto muito desse personagem. E com a morte do Caveira Vermelha, a Hydra parece ter perdido sua principal cabeça e perdido a guerra, enquanto no lado dos mocinhos, com a morte do Dr. Erskine, né, quando a Hydra, após os experimentos, a Hydra manda assassinar o Dr. Erskine, a fórmula do soro do super soldado fica presa para sempre, fica perdida para sempre, e e demora muito para alguém conseguir fazer algo parecido. Tá? Todas as tentativas que tiveram foram completamente falhas e é uma coisa que nós vamos ver no futuro, porque a busca por um super soldado, tanto dos americanos, tanto de qualquer outra nação no universo Marvel, continua. Essa vontade de ter uma arma humana em posse, certo? Com o Tesseract recuperado pelo Howard Stark e o Steve Rogers perdido no gelo, e dado como morto, principalmente por seu grande amor, a Peggy Carter, né, que é a nossa querida agente Carter, agente da RCE, segue sua vida trabalhando para a RCE e sendo constantemente rebaixada. E é aí que nós entramos na série da Agente Carter, que também tem no Disney Plus. Ela segue os eventos de Capitão América, o Primeiro Vingador. Acho que exatamente 1 ano se passa após a morte do Steve, o desaparecimento de Steve, a derrota da Hydra e o fim da guerra também. Então, acho que é 1940, não lembro exatamente a data, mas a Peggy ela segue com a sua vida e ela é constantemente rebaixada pelos homens da RCE, que acreditam que a mulher não tem espaço na espionagem e ela simplesmente só fica anotando recados, sendo uma secretária, não diminuindo as secretárias, mas ela tinha potencial para ser uma grande agente e anotando pedidos. E ela luta para conseguir o seu espaço lá, tanto que quando um velho amigo, Howard Stark, o pai do Tony Stark, reaparece, ele faz um pedido para que Peggy limpe seu nome, porque suas invenções mais perigosas caíram na mão de bandidos. A Peggy agarra essa chance para poder mostrar o seu valor, para poder mostrar que ela é uma das grandes agentes que no futuro fundariam a SHIELD, transformariam a RCE em SHIELD, tá? E Howard Stark veio com essa missão para ela não só limpar seu nome, mas também salvar o mundo, porque as suas invenções em mãos erradas seriam consequências completamente terríveis, como nós vimos o Nitrame no primeiro episódio, caindo nas mãos da Roxxon, caindo nas mãos do Leviatã, certo? Que é uma organização russa, muito perigosa também. E na temporada nós temos a introdução de 2 personagens muito importantes. O Daniel Souza, que é um dos agentes, certo, da RCE, companheiro da Peggy Carter e futuro interesse romântico, ele tem um crush pela Peggy, certo? Só que ela sendo muito fechada, ela ainda sofrendo muito pela morte de Steve, ele não tem muita chance. Mas ele é um dos poucos caras que a tratam com respeito, que a tratam com dignidade, e ele é um fofo, completamente. E interessante do Daniel Souza é que ele tem a perna machucada, então ele usa muletas. E ele também sofre muito preconceito na RCE por ser aleijado, certo? E também nós temos a introdução do Jarvis, certo? O mordomo do Howard Stark, que serviria de inspiração para o Tony Stark chamar o seu programa lá, Jarvis, com o mesmo nome. Jarvis é um personagem muito legal, muito incrível, acho o melhor da série da Agente Carter, e ele seguiria a Agente Carter e a ajudaria sendo seu parceiro nessas missões aí, dando um contraste incrível com uma personagem tão badass quanto a Peggy Carter, tão durona, disposta a fazer tudo, e o Jarvis sendo uma pessoa mergulhando completamente nesse mundo novo aí, e que é totalmente destoado do seu tom mais caseiro, mais quietinho, mais recatado, junto com a sua esposa Ana, certo? A Agente Carter é uma série que procura dar destaque e muita importância à caminhada da Peggy Carter, certo? Que é uma personagem muito importante no universo Marvel, principalmente porque ela foi uma das fundadoras da SHIELD, uma organização muito, muito, muito importante para o futuro do universo Marvel e também para os Vingadores. Com a sua caminhada em destaque, essa série é também de suma importância para qualquer personagem heroína que venha a seguir. Não precisa ser só da Marvel, mas também
para DC. Personagens como ela, como a Viúva Negra, estabeleceram aí o posicionamento das heroínas nesse mundo aí, que as heroínas podem ser incríveis e que histórias com elas são demais. Essa série é uma das provas, certo? Porque a Peggy, ela era a agente mais engenhosa da sua agência e ela seguia constantemente sendo rebaixada pelos caras até que ela consegue provar o seu valor na raça e ela tem até que virar uma agente dupla para poder salvar o nome do Howard Stark, certo? A presença do Steve Rogers nessa primeira temporada é muito grande, você percebe. Eles não precisam nem falar, mas você percebe o quanto o mundo tá triste de luto pela perda do Capitão América, certo? Vendo que ele não era só um soldado, ele foi um símbolo, ele foi uma esperança. E para Peggy, principalmente, isso é muito doloroso, porque todos eles achavam que conheciam o Capitão América, todos eles achavam que, por serem fãs, achavam que poderiam falar com propriedade. Não, ela podia falar com propriedade, porque ela teve a perda maior, ela perdeu o grande amor da sua vida, o cara que ela finalmente tinha encontrado, um cara gente boa, um cara que a respeitava e que podia e a tratava com igualdade como parceira de campo. Muito triste, e a gente Carter dá umas, assim, principalmente no sangue do Steve. Eu vou passar um pouco agora. Deixa eu só falar uma coisa antes aqui. O Tesseract ele continua, ele permanece sob os cuidados, né, do Howard Stark, mas a gente não vê ele na série da Agente Carter, e a busca pelo soro continua. Eu ia falar aqui, essa é uma HQ chama Verdade, Truth, que mostra o caminho sangrento e horroroso que os Estados Unidos tomou após a perda do Steve Rogers para tentar recriar o soro. Foi assim, uma coisa horrível que eles fizeram. Mostra assim, mostra realmente que as facetas da HQ do Capitão América, que às vezes falavam muito do amar a bandeira, né, de amor à pátria, né, da América acima de tudo, nessa HQ mostra muito as cagadas do governo americano. E só que isso vai acarretar numa coisa lá pra frente na série do Falcão e Soldado Invernal. Então não vou dar muito spoiler aqui, mas é uma HQ incrível. Desculpa, gente. É muita coisa, muito tempo falando. As referências aos quadrinhos, as referências ao futuro. Cara, a gente Carter tem muita coisa legal sobre o futuro do universo Marvel, tanto de referências, tanto de estabelecimento mesmo. Ela dá algumas pistas muito importantes. Eu tô lendo aqui, tá, gente? Não tô só falando da minha cabeça, por isso que às vezes eu tô olhando pra cá. Ele mostra muita coisa, como por exemplo o Dr. Vanko, que seria o pai do Ivan Vanko, que vai ser o vilão do Homem-Aranha 2. Ele é um cientista que trabalha para Stark Technologies, né, para as indústrias Stark. E aí a gente começa a ver, puxa vida, olha só, né? A treta do Ivan com o Tony era porque o pai do Ivan não foi valorizado pelo pai do Tony Stark. E aí a gente já começa vendo que o cara tava lá e eles fizeram essa referência muito bacana. Outra coisa é a Roxxon. A Roxxon é uma corporação maligna, assim, uma corporação corrupta e que tá sempre com um dedo em tudo que é de ruim no universo Marvel. Você pode ver, a Roxxon tem alguma coisinha, certo? Eles aparecem mais como uma entidade corporativa mesmo, e não só nessa série, mas também em outras séries, como Agentes da S.H.I.E.L.D., como Manto e Adaga, é muito importante, a série a empresa Roxxon, acho que em Demolidor também, no Homem de Ferro mostra também. Então, tipo, a Roxxon ela tá muito presente nesse universo. Fiquem atentos, de olhos abertos, que às vezes vocês conseguem ver um letreiro da Roxxon ou alguém falando que é muita referência aos quadrinhos. E outra coisa também é o sanguezinho do Steve Rogers, que no final da temporada a Peggy consegue, né, limpar o nome do Howard Stark, como ela consegue recuperar as invenções dele e descobre o Leviatã, certo? Que era uma organização russa que tem uma conexão muito legal que eu vou falar mais pra frente, tá? No próximo slide eu falo. E ele consegue limpar o nome do Howard Stark e a Peggy se torna, assim, uma figura muito respeitada até na RCE, certo? Então, cara,
Só que ela termina fazendo um arco, um fechamento sobre o Steve Rogers, certo? Ela descobre que uma das invenções do Howard era, na verdade, uma amostra do sangue, a última amostra do sangue que sobrou do Steve, que o Howard não deixou cair nas mãos do governo para que não fosse desperdiçada. E o Jarvis deixa com a Peggy e ela termina numa cena linda jogando o sangue no rio e falando Goodbye, my darling, né? So long, my darling. Tipo, adeus, meu querido. Ela finalmente encerra esse seu capítulo na sua vida para poder seguir para frente e, né, tendo aí um romancezinho com o nosso querido Daniel Souza. Mas é um romancezinho até bem complicado, viu, gente? Não fiquem pensando que é fácil, não. Mas na segunda temporada... Ah, não, tem outra coisa muito legal, que são, no final da primeira temporada, o Dr. Fenhoff, que é o vilão, né? O cientista do Leviatã, o Dr. Fausto nas HQs, ele usa sua habilidade de hipnose, ele tem uma habilidade de hipnose, que ele consegue fazer um estrago na temporada, e isso está... o encontro dele com o Armin Zola na prisão no final estabelece algumas coisinhas aí para o futuro da Marvel e também para o futuro do Armin Zola, né? Espero que vocês fiquem de olho. Lá para frente eu lembro vocês de como vai ser. Durante a segunda temporada nós temos vislumbres de várias alusões aos quadrinhos também. Por exemplo, nós temos a Matéria Zero, que é o objetivo dessa temporada, né? A Peggy e o Daniel Souza vão para Los Angeles junto com o Jarvis, né? E eles descobrem que existe um laboratório fazendo pesquisa com essa matéria zero, que vem de outra dimensão também. Essa matéria zero, ou Dark Force, né, como é chamada nos quadrinhos, ela vai aparecer também em outras séries, vai falar um pouquinho no Doutor Estranho, e essa dimensão de que ela vem também, isso também aparece muito em Agentes da S.H.I.E.L.D., tá? Lá na frente a gente vai descobrir um pouquinho mais sobre a Dark Force. Mas, cara, essa Dark Force, ela é a Matéria Zero, ela é o objetivo da vilã da temporada. A Whitney Frost, a Madame Máscara, que também é uma referência aos quadrinhos, vou mostrar ela aqui, ó. Aqui, ó. A Whitney Frost, que todo mundo achava que no começo era só uma atriz, mas ela também era uma cientista, esposa de um candidato a senador, e esses dois são os vilões, e a Peggy, o Souza e o Jarvis, eles têm que impedir que a Madame Máscara pegue a Matéria Zero e se torne um ser super poderoso que é capaz de fazer um baita estrago assim no planeta, certo? O Clube Arena também, que eu vou mostrar aqui, ó. Veremos o Clube Arena mais vezes. O que é o Clube Arena? É um clube só de homens, de cavaleiros, né? Só de homens de cavaleiros que eles acabam, assim... O marido da Whitney Frost, ele é membro desse clube e a Whitney tá usando isso para conseguir mais matéria zero. Então, cara, marca esse símbolo porque ele é muito importante. Vocês não fazem ideia de quanto esse símbolo aí vai ser importante numa série no futuro que eu vou falar para vocês, beleza? Porque ele vai dando uma modificada assim, certo? Com o final da temporada e a derrota da Whitney Frost, ela acaba presa no manicômio depois de ser exposta a tanta matéria zero, certo? Nós terminamos a série com a Peg e o Souza finalmente dando um beijo aí e deixando meio montado o romancezinho deles pro futuro. O final da série mostra uma trama que seria para a terceira temporada, só que a série infelizmente só teve 2 temporadas, ela foi cancelada, mesmo sendo tão boa, ela foi cancelada, né? E aí a gente só sabe que a Peg no futuro tem aí a sua função de transformar a RCA em S.H.I.E.L.D. A coisa que eu queria falar para vocês é a introdução da Sala Vermelha e de uma Viúva Negra nessa série. Aquele Leviatã que eu falei para vocês, eles eram uma organização, mas eles tinham uma agente chamada Dot Underworld. Na verdade, esse não é o verdadeiro nome dela, mas a gente não sabe o nome dela, a gente só sabe
os personagens só chamam ela de Dot. Ela é uma viúva negra contratada pelo Leviatã, né, que é uma entidade russa, e para matar alguns agentes, para matar a Peg e também conseguir as invenções do Howard. Ela fica até a segunda temporada, onde ela se mete aí, meio que tenta ajudar um pouco a Peg. Ela tem uma fixação na Peg, né? Mas ela é uma viúva negra, e esse é o primeiro vislumbre que nós temos da Sala Vermelha, que é o lugar onde treinam, onde criam as viúvas negras e onde seria treinada a nossa querida Natasha Romanoff anos e anos depois. Agora nós pulamos então para 1995, Capitã Marvel, um filme aí que na verdade foi bem recente. Ele saiu logo depois de Guerra Infinita, mas ele tem como lugar na história, ele tem lá seguindo os eventos aí de Capitão América, não seguindo diretamente, mas é a próxima coisa a vir no universo cinematográfico Marvel. Muitos anos depois, a RCA é finalmente reformulada e fundada como SHIELD, Superintendência Humana de Intervenção, Espionagem, Logística e Dissuasão, por Peggy Carter, Howard Stark e seus outros aliados, que mantinham o Tesseract em uma das suas instalações, chamada Projeto Pegasus. Tal artefato ele chamou a atenção de muito além da Terra, e é aí que iniciamos Capitã Marvel. Além das estrelas, a guerra Kree e Skrull, ela já tomava proporções enormes, aonde nós somos apresentados a duas raças muito importantes, não só para o universo cinematográfico Marvel, mas também para os quadrinhos. Nós temos os Krees e os Skrulls, certo? Os mudadores de forma, os Skrulls, e o império de guerreiros comandados pela suprema inteligência, os Kree. No meio da guerra, nós encontramos Vers, uma soldada heroína Skrull, que tem poderes misteriosos e não tem memória nenhuma da sua vida passada. E ela faz parte da Star Force, um grupo de soldados liderados pelo comandante Yon Hog, que é esse aqui que a gente está vendo. A gente pode ver aqui, ó, a rivalidade ela vem dos quadrinhos. Os Krees e os Skrulls, eles são inimigos mortais nos quadrinhos. Eles se odeiam. É uma guerra assim que ela transcende gerações, ela transcende tempo. Ninguém sabe direito por que começou, mas os Krees são comandados pela inteligência suprema, e os Skrulls são mudadores de forma que protagonizaram uma das maiores sagas dos quadrinhos, que é a Invasão Secreta, que também vai ter uma série no Disney Plus ainda esse ano ou no ano que vem. Sem memória nenhuma da sua vida anterior, antes de Hala, Vers acaba chegando à Terra após ser sequestrada pelo Skrull-chefe Talos, você tá vendo aí do lado da Capitã Marvel, né? E ela conhece o agente Nick Fury da SHIELD e seu novo cadete em treinamento, Phil Coulson. Vou voltar para mostrar aí, ó. Nick Fury e Phil Coulson. E em busca de saber o que o Talos quer com uma cientista do Projeto Pegasus, a doutora Lawson, certo? Aqui ó, temos Projeto Pegasus e a doutora Lawson. Wendy Lawson. Vers descobre que tanto a verdade sobre o seu passado, tanto as mentiras espalhadas pela inteligência suprema são uma completa farsa, certo? Ela descobre que sua vida não é exatamente o que ela pensava, certo? A doutora Lawson, na verdade, é uma cientista Kree que descobriu estar do lado errado da guerra. Nos momentos que nós percebemos, e esse é o momento que nós percebemos que os Kree, na verdade, são os vilões, certo? Esse é o momento que nós descobrimos que os Krees, na verdade, são os vilões do filme, enquanto uma célula Skrull, que era a célula liderada pelo Talos, só queria achar um planeta para chamar de seu, achar um lar, porque o seu planeta foi destruído pelo Império Kree, que era uma verdadeira ditadura intergaláctica, certo? E completamente distorcida. A inteligência suprema, ela mentia para as outras pessoas. E eu vou explicar um pouquinho a inteligência suprema, para se alguém está confuso. A inteligência suprema é tipo uma entidade. Nos quadrinhos ela tem essa forma, certo?
Aqui, ó, essa cabeçona aqui enorme. Só que nos filmes eu acho que eles optaram por não fazer isso. Talvez não ficaria tão bonito assim no filme. E então eles resolveram aí trocar por uma coisa que é uma coisa mais mental, e a pessoa que estava suscetível à inteligência suprema via a imagem daquela pessoa que ela mais admirava, certo? E a Carol Danvers via a doutora Wendy Lawson por sem motivo, ela não sabia qual motivo isso acontecia. Mas a gente sabe porque Lawson na verdade é Marvel, seu nome é Marvel e ela é uma Kree, certo? E tem nos quadrinhos também, só que o Marvel, ele é o primeiro Capitão Marvel, certo? Vou mostrar aqui até uma HQ que eu tenho dele. Aqui, ó. Ele é o primeiro Capitão Marvel. E ele também inspira a Carol Danvers a ser a Capitã Marvel depois, mas eles aí já pularam um pouquinho esse intermédio, já introduziram a Capitã já direto com o filme dela. E a Marvel, né, eles trocaram o gênero, lógico, aqui nós somos da Marvel, ela vem à Terra em busca de uma fonte de energia para o seu motor de velocidade da luz e ajudar o Talos e os outros Skrulls refugiados a encontrar um planeta, um lar, um lugar onde os Kree não pudessem alcançá-los. A mesma fonte de energia que a Hydra e o Caveira Vermelha usavam para suas armas. Exatamente, o Tesseract. Então, vejam só, durante esses 2 filmes nós acompanhamos o trajeto do Tesseract pela Terra, e aí vejam como esse objeto vai ser importante pro futuro do universo Marvel, tá? Não percam o Tesseract de vista, que ele é muito importante, certo? Então, completando a reviravolta, Vir descobre que, na verdade, ela é uma humana e piloto. Ela é Carol Danvers, que ganhou poderes após defender a Marvel do Yon-Hog, seu treinador, que na verdade é o grande vilão, se revela um grande filho da mãe. Após ela receber essa energia do Tesseract, né, do motor, ela ganha esses poderes, ela fica super poderosa. Ela se torna um dos personagens mais poderosos do universo Marvel, certo? E com Marvel morta e Carol com plenos poderes, a Capitã Marvel ajuda os Skrulls e promete voltar a Hala, o planeta dos Kree, para acabar com todas as mentiras desse império e libertar aqueles que ainda estão sendo subjugados pela tirania dos Kree e da inteligência suprema, certo? Vários elementos do universo cósmico são introduzidos aí, tá? O fim do filme, ele acaba com a Carol Danvers recuperando a sua vida, certo? E aí você termina também com o Império Kree tendo que enfrentar as consequências, certo? Sabendo que a Carol Danvers vai voltar e vai trazer justiça, certo? E também o Tesseract fica na Terra. A Carol pede para que o Nick Fury, eles começam a ter uma ligação muito importante, o jovem Nick Fury, né? Pra vocês verem, cara, o CGI para rejuvenescerem o Samuel Jackson e o Clark Gregg foi muito bom. Nossa, tá demais, tá muito bom mesmo. E o Tesseract fica na Terra sob os cuidados da S.H.I.E.L.D., de novo no projeto Pegasus, e aí nós veremos ele só mais para frente, tá bom? Então, como eu disse, vários elementos do universo cósmico da Marvel nos quadrinhos aparecem. A Inteligência Suprema é um deles, e toda a mitologia Kree, toda aquela tecnologia meio orgânica deles é muito legal. Hala, o conceito de que existem Krees azuis e Krees cor-de-rosa é muito legal também. E aí a gente também vê, falar em Krees azuis, nós vemos Ronan, o Acusador, que os Acusadores, eles são aquela parte do Império Kree que vão para um planeta e eles destroem o planeta se o planeta estiver infectado por Skrulls, ou se eles falarem que o planeta não é digno. E os Kree, e principalmente o Ronan, ele tem uma questão muito cultural, então para ele é muito supremacista. A cultura Kree tem que estar acima de tudo, e os outros planetas têm que seguir a cultura Kree, certo? E nós voltaremos a ver o Ronan no futuro, tá? Não foi a última aparição de Ronan, o Acusador, não. Tá? E também nós somos apresentados a família da Carol Danvers, né? A família meio que adotiva dela, que é a sua melhor amiga, a Maria Rambeau, e a filhinha dela,
Mônica Rambeau. São duas personagens também que vão ser muito importantes lá no futuro. E vocês verem que a Mônica já foi inspirada pela tia Carol a se tornar uma heroína. Então, fiquem de olho nessa garotinha aí, que ela vai ser fera, uma grande personagem. E assim como Nick Fury e Phil Coulson, que praticamente eles se tornam o rosto da SHIELD, eles se tornam os principais agentes, e o Nick Fury começa a trilhar o seu caminho aí para se tornar o grande diretor da SHIELD e aí proteger o planeta. Com o fim do filme, o Tesseract fica na Terra, né, no projeto Pegasus, e o Nick Fury ele fica com uma das ideias, das maiores ideias da sua vida, que ele levaria até se tornar o diretor, certo? E isso mudaria o mundo para sempre, tá legal? Cara, essa ideia, vocês podem até ver aqui, ó, né? Ele é inspirado pela Capitã Marvel a encontrar mais personagens, a encontrar outros heróis para defender a Terra, agora que ele sabe que vem ameaças lá de cima, tanto quanto ameaças aqui embaixo, certo? Carol Danvers vai para o universo achar um lugar para os Skrulls, Talos também vai com a sua família, certo? E aí damos fim a Capitã Marvel, esse filme aí tão importante, tão incrível. A cena pós-crédito, quem assistiu e não entendeu direito, é porque Capitã Marvel vem logo após Guerra Infinita, certo? Ele, apesar de ser um filme no passado, ele introduz uma personagem para entrar no final da história. Então a cena pós-crédito vai estar bem confusa. Lá pra frente a gente vai ver sobre o que realmente ela se trata. E vamos falar então pro próximo bloco, certo? O próximo bloco nós deixamos o universo principal, né? O universo Marvel, o CM canônico que eu falo, né? É o que está acontecendo na história. Aconteceu Capitão América, Agente Carter e Capitã Marvel, para a gente visitar um outro universo ali do lado que você que nunca sequer ouviu falar dos Vingadores. Então entendam, tá? Nós vamos assistir agora, na próxima parte da maratona, são os filmes do Sam Raimi, os primeiros Homens-Aranha. Homem-Aranha 1, Homem-Aranha 2, Homem-Aranha 3, tá? Nesses filmes, eles foram lançados em 2002, tá? Eles foram lançados em 2002 e não tinha nem cheiro do universo Marvel compartilhado, tá? Não tem nem pista de Homem de Ferro, tanto que porque a gente fala que eles não acontecem no mesmo mundo, tá? No mesmo universo. Então, tudo que aconteceu até agora, que a gente falou nesse bloco, aconteceu em um mundo, e os eventos do Homem-Aranha vão acontecer em outro mundo. Eles não se chocam, tá bom? Eles não se chocam. Então você pode assistir Homem-Aranha e não vai ficar perguntando, mas o Capitão América lá é só o Peter Parker do Tobey Maguire, tá? Mas Giovanni, então por que você está colocando aí, né, sendo que não é parte então do universo? Calma, galera, calma. Quem viu aí todo a agitação de Homem-Aranha sem volta para casa sabe, tá bom? Essa é a história do Homem-Aranha, sem falar que são 3 filmes muito bons, tá? Os 2 primeiros acho que tem na Netflix, e o terceiro acho que não tem, acho que vai ter na HBO Max, tá bom? Mas vamos assistir porque são obras de arte, pelo menos o primeiro e o segundo para mim são obras de arte do cinema de super-herói, tá bom? É muito legal, mesmo não tendo nenhuma conexão agora, tá? Com os filmes dos Vingadores, mas num certo terceiro filme do Aranha desse universo da Marvel, aí vocês vão ver o porquê. Galera, muito obrigado. Esse foi o primeiro bloco do universo cinematográfico Marvel. Obrigado por estarem aqui comigo, por terem assistido. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativa o sininho, deixa o seu like também e vai lá no Instagram que eu vou colocar então para vocês a próxima foto com a maratona aí para vocês, beleza? Obrigado, galera. Sejam bem-vindos então ao universo cinematográfico Marvel, e esse foi o passado.